Olá, gente, sejam bem-vindos aqui ao meu canal, Cleibson Américo, né? Meu conteúdo aqui no canal é mais de teologia, certo? Porque também é uma área que eu gosto bastante, mas aqui darei uma aula sobre história antiga, que de alguma forma interessa muito a quem também estuda teologia e gosta, né, dessas temáticas, porque estudaremos a história dos hebreus, que é a história do povo do Antigo Testamento. Então tem tudo a ver com esse universo teológico, certo? Mas aqui a temática, assim, o aspecto, a tônica será histórico, historiográfica, certo? Vejam, os hebreus, né, e a palavra hebreus é uma palavrinha de origem semítica, né, que significa mais ou menos aqueles que estão além do rio. Né? Os hebreus, eles têm início a sua história com Abraão, certo? Abraão marca o início da história hebraica. Abraão é o primeiro grande patriarca da história de Israel, certo? Dos hebreus. Abraão ele está situado, né, datado pelo ano de 1850 a.C., portanto século XIX, certo? A história de Abraão é o início da história do povo, e a história do povo de Israel ela se divide em quatro períodos, certo? O período dos patriarcas, que tem início com Abraão, o período dos juízes, ali pelo ano de 1200, mais ou menos, o período da monarquia, né, pelo ano 1000, e o período do cisma de Israel, entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, que aí já estaremos no século IX. Essa é a divisão clássica da história de Israel: patriarcas, juízes, monarquia e cisma, certo? Então, primeiro, vamos lá, os patriarcas. Começa com Abraão, ano de 1850, como já vos falei. Abraão, ele aparece nas narrativas do livro do Gênesis, na Bíblia, pelo capítulo 12 seguintes, a partir do capítulo 12. Certo? Abraão vivia na cidade de Ur, que fica na Babilônia, e Babilônia fica na Mesopotâmia. Foi uma outra civilização antiga que nós já estudamos, certo? E Abraão, ele recebe, segundo os relatos bíblicos, um chamado do Deus de Israel, né, chamado de Yahvé, para sair de lá e ir para a terra onde Deus indicara. E essa terra Abraão não sabia qual era, mas, segundo a promessa de Deus, Deus daria a ele e a sua descendência para sempre. Abraão era casado com Sara, não tinham filhos, já eram idosos, e desejosos de ter filhos, um dia Deus prometerá a ele que daria não somente um filho, mas daria toda uma descendência tão incontável quanto as areias, as praias e as estrelas do céu, certo? E o primeiro filho de Abraão é Isaac, gerado já na velhice, inclusive. Isaac depois vai gerar Jacó, e Jacó ele vai receber um outro nome, vai se chamar de Israel, aquele que combateu contra Deus. Então Jacó, Israel, a mesma coisa, vai gerar 12 filhos. E esses 12 filhos, eles vão ter suas famílias e vão dar início, né, à geração das 12 tribos. Cada família, cada filho vai gerar uma família e uma tribo, certo? E essas 12 tribos em sua conjuntura, quando junto todas elas, a isso nós damos o nome de o povo hebreu, ou povo de Israel. O povo de Israel, portanto, é a junção das 12 tribos, que são os filhos de Israel, ou seja, os filhos de Jacó, certo? E eles vão, né, habitar na terra de Canaã, onde hoje está o Estado de Israel, faixa de Gaza, por ali assim, sendo que no ano de 1700, né, os patriarcas, os 12 patriarcas, eles vão migrar para o Egito por causa de uma grande seca e prolongada que teve na terra de Canaã, ali na Terra Santa. E essa seca fez com que eles e outros povos, né, migrassem, e no caso dos hebreus, eles vão migrar para o Egito. Sendo que a partir de 1700 a 1250, essa migração forjou uma escravização. Porque uma vez estando no Egito, né, sob o poder do faraó, eles vão ser escravizados pelos egípcios. Né? Os faraó dominaram os hebreus por cerca de 400 a 450 anos. Né? E isso vai durar de 1700 até 1250, que é quando Moisés, que era um hebreu, embora tivesse sido criado na corte do faraó, porque quando criança, ele e outras crianças, isso está relatado no livro do Gênesis, né, do livro do Êxodo, eles iam ser assassinados, e aí a mãe de Moisés coloca ele numa cestinha e coloca no rio. Né, e a filha do faraó, um dia se banhando no rio, ela encontra essa cestinha e quando vê lá tem um bebezinho e leva para criar. Esse bebezinho é Moisés. A palavra Moisés, Moshe, em hebraico, significa aquele que foi tirado das águas. E Moisés ele é criado, né, entre os egípcios na corte,
mas a sua origem hebreia, sua origem hebraica, um dia vai ligá-lo novamente ao seu povo, né? E ele um dia vai receber o chamado do Deus de Israel, né, Yahvé, para libertar o seu povo. Segundo o relato do livro do Êxodo, Moisés está em um dado momento e um pedaço de galho, né, uma sarça, né, seria um espinheiro seco, começa a chamejar, e de lá vem uma voz dizendo: Moisés, você vai libertar o meu povo, você vai libertar o meu povo. E é lá nesse relato onde o Deus de Israel revela o seu nome. Isso está no capítulo 3, versículo 14 do livro do Gênesis. Quando Moisés pergunta assim: Deus, Senhor, e qual é o seu nome? Para que eu diga ao faraó. E Deus diz: o meu nome é Iavé, ou seja, aquele que é. Né? A palavra Iavé significa aquele que é, ou aquele que sou, ou eu sou aquele que sou, ou sou aquele que é. Esse é o significado da palavra. Então, esse é o Deus nacional de Israel. Certo? Isso aqui é importante, porque daqui a pouco eu vou falar sobre o monoteísmo, isso aqui vai interessar. Certo? Então, com Moisés se dá a libertação do povo. Moisés conduz os hebreus do Egito de volta para a sua terra, Canaã. E essa libertação, essa passagem, recebeu o nome de Êxodo. A palavra Êxodo significa saída, né? A saída da escravidão para a liberdade. Isso aconteceu pelo ano de 1250. Então, com isso, né, está fechado esse primeiro período, o período patriarcal de Israel. Certo? O segundo período é o período dos juízes. E quem vai suceder a Moisés é Josué, e Josué vai entrar com o povo na terra de Canaã. Certo? Josué. E Josué vai ser o primeiro dos juízes. Né? E o juízes se faz necessário porque o povo precisava de lideranças que resolvessem solucionar essas contendas, enfim, né, as diversas situações conflitosas entre o povo. Então vai ser com Josué. Josué vai ser o primeiro, e depois vai ter outros importantes juízes na história dos hebreus, como Jefté, Sansão, Gedeão, Eli, etc. Certo? Esse período dos juízes, né, não vai durar muito tempo, vai ser apenas de 1200 a cerca de 1100, 1100 e um pouquinho, ou seja, mais ou menos quase 200 anos completos. Certo? O período dos juízes. O último dos juízes vai ser Samuel. Josué é o primeiro, Samuel é o último dos juízes. Isso aqui já está relatado, inclusive, no livro de Samuel, que aparece lá no Antigo Testamento. E Samuel, ele vai ser aquele que vai ungir, escolher, né, um deles, né, um israelita, para ser o rei, porque o povo precisava de rei. Todos os outros povos tinham rei, que era uma forma centralizada de administrar, tinha uma monarquia, Israel não tinha. E o povo pede um rei. Aí quando o povo pede o rei escolhido, aquele que vai ser escolhido e ungido vai ser Saul. Saul vai ser o primeiro rei de Israel. Saul ele viveu entre o ano 1025 e 1010. Ele reinou entre 1025 e 1010, mais ou menos. Certo? É o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Saul vai ser sucedido por Davi. Davi, que não era filho de Saul, certo? Davi, ele era da família de Saul, era irmão de Saul, certo? Davi, ele vai ser assim, o grande rei, embora não seja o primeiro, né, foi o segundo, mas é o grande rei de Israel, é Davi. Por quê? Porque é com Davi, né, que vai haver toda a centralização administrativa, política, econômica, monárquica, é com Davi. Inclusive essa divisão, né, das tribos para ocuparem todo o território vai ser com Davi. Né? As tribos que ficavam no Reino do Norte e as tribos que ficavam no Reino do Sul. Porque o território de Israel, gente, ele foi dividido dessa forma, como que uma linha limítrofe dividindo o Norte e Sul. No Sul estavam duas tribos, que era a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Por causa disso, o Sul ficou chamado de o Reino de Judá, ou a Judéia. E o Reino do Norte estavam as outras 10 tribos, certo? Ficou conhecido como Israel. Então, o Norte, Israel, e o Sul, Judá. E tudo isso sob a administração do rei Davi. Davi também vai ser aquele que vai completar o processo de expulsão dos filisteus, dos cananeus, povos que ainda estavam habitando aquela terra. E aí, de modo que todo o território agora passa a pertencer oficialmente aos israelitas, aos hebreus, certo? Davi ele vai ser sucedido por Salomão. Salomão era filho de Davi. Né? Salomão, inclusive, é considerado o rei mais sábio da antiguidade, né? Porque foi o grande dom que ele pediu a Deus, foi o dom da sabedoria. Salomão viveu entre o ano 970 e 931, certo?
O governo de Salomão foi um governo muito próspero. Na verdade, o período mais próspero da história dos hebreus é esse período de Davi e Salomão. Foi muito próspero. O reino já estava centralizado, a monarquia, tudo bem estruturado, as classes sociais, a agricultura, a pecuária, enfim, tudo já funcionando direitinho. E Salomão vai construir, né, o que é o maior monumento e o mais simbólico e emblemático para os hebreus, que é o Templo de Jerusalém. A construção do templo, do grande templo de Jerusalém, se dá com Salomão, por volta do ano 950, mais ou menos, certo? Então esse templo, ele era assim, o, não o ornamento, mas o monumento, não é, que também continha muitos ornamentos, mas o monumento mais sagrado para os hebreus era o templo. Por quê? Porque lá no templo, em uma partezinha chamada o Santo dos Santos, abrigava a Arca da Aliança, que continha as pedras que Moisés tinha recebido de Deus, segundo os relatos bíblicos, com os 10 mandamentos, certo? Então, em sucessão a Salomão é onde vai acontecer a quarta fase da história de Israel, que é o cisma. Porque o reino do norte, eles vão reconhecer Jeroboão, enquanto que o reino do sul, Judá, vai reconhecer Roboão como o sucessor de Salomão. Isso causa uma divergência muito grande no povo, né, e se divide. O reino do norte acaba sendo mais centralizado na Samaria, seria a capital do reino norte, e Jerusalém é a capital do reino do sul, Judá. Sendo que essa divisão enfraqueceu muito os hebreus, tornou-os bastante vulneráveis a invasões estrangeiras, porque já não havia mais um poder centralizado, unificado, um exército militar unificado, né, forte, não havia mais. Essa divisão fragmentou muito e enfraqueceu o povo de Israel. De modo que no ano 721, os israelitas eles vão sofrer uma dominação do Império Assírio, né, pelo rei Sargão II. Vai ser a primeira dominação estrangeira dentro do território de Israel. É a dominação assíria, 721. No ano 587, né, 587, vai haver a segunda grande dominação no território de Israel, que é a dominação babilônica, né, feita pelo rei Nabucodonosor, que era o rei da Caldeia, da Babilônia, certo? E ele vai dominar Israel, vai destruir o templo, esse templo que Salomão construíra pelo ano 950, agora em 587 vai ser destruído o templo e os hebreus vão ser levados cativos para a Babilônia. É o primeiro cativeiro, né, o primeiro grande cativeiro chamado cativeiro da Babilônia, certo? Em que os hebreus eles são levados, certo? Conduzidos sob, né, a liderança e a dominação do Império Babilônico, 587. Bom, no ano 539, né, a Babilônia e toda aquela região da Ásia, Ásia Central, o sul da Ásia, Ásia Menor, enfim, tudo isso vai ser dominado pelo Império Persa, né, que é o Império de Ciro, né, o Império de Ciro I. Ciro ele vai dominar toda essa região, né, e o Império Persa se tornou um dos grandes impérios e absorveu todo o Império Babilônico e dominou todas as terras que eles tinham já dominado, certo? E quando Ciro ele domina, né, o Império Babilônico, Ciro ele tem uma característica muito interessante, ele era muito tolerante com os povos dominados. E quando ele domina a Babilônia, a primeira coisa que ele faz é libertar os hebreus, permitir que eles voltem para sua terra, certo? E aí, sob, né, o império de Ciro, o povo volta para sua terra, isso no ano 539, certo? O Império Persa ele vai crescer bastante, né? E em outra aula a gente vai estudar aqui sobre o Império Persa. Bom, então o povo de Israel volta para sua terra, 539. No ano 332, uma outra dominação que vai sobreviver sobre Israel é do Império Macedônico, de Alexandre Magno, chamado Alexandre o Grande. É no ano 332. Toda essa região vai ser helenizada, ou seja, ela vai ser dominada pelo Império Grego, o Império Helênico, que foi um império imenso também, de Alexandre Magno. Noutra aula nós estudaremos também sobre o Império Macedônico, o Império de Alexandre Magno. No ano 63, né, o Império Macedônico ele vai cair sob a dominação romana e vai ser dominado pelos romanos. Né, e, dessa forma, também Israel vai se tornar província romana, né, sobretudo no reinado de Pompeu, né, que foi um grande general, um dos grandes generais da época romana, antiga, e domina Israel. Então, Israel, em 63, cai sob o domínio romano. Os romanos deixam lá um governador, né, em cada província, na verdade, Roma tinha deixado o governador,
é a mesma coisa com Israel. Então, a partir de 63, domínio romano sobre o território dos hebreus. E esse domínio vai se perdurar por muito tempo, mas no ano 70, já depois de Cristo, é onde vem a destruição total da civilização hebraica, que é com a destruição do Templo de Jerusalém. Certo? Esse templo que tinha sido destruído primeiro por Nabucodonosor no ano 587, ele foi reconstruído, né, quando os hebreus eles voltam em 539, né, a partir da permissão que Ciro dá. Então foi reconstruído o templo, mas agora no ano 70, né, por força do general Tito, o general romano, ele vai ser definitivamente destruído. Certo? E aí é onde se dá a grande diáspora, a grande dispersão. A palavra diáspora significa dispersão, a grande diáspora dos judeus no mundo afora. Então eles perdem todo o território. E a partir do ano 70 eles se dispersam, já não tem mais o território. E posteriormente, essa região vai ser tomada pelos árabes, enfim. De modo que os hebreus eles só vão ter um Estado novamente nesta terra, reconhecido a partir de 1948, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, né, o nosso Oswaldo Aranha, que era um diplomata, ele contribuiu bastante, né, para isso, né, para o reconhecimento do Estado de Israel. E hoje Israel é um Estado reconhecido, embora ainda haja muita contenda entre israelense e palestinense pelo domínio do território, porque os palestinos reivindicam que é deles, enquanto que os hebreus reivindicam que é deles, porque sempre foi desde essa antiguidade. Entende? Então, isso aqui é um pouco da história dos hebreus. Algumas características eu vou ressaltar 3 características importantes para a gente entender sobre a civilização hebraica. Primeiro é o monoteísmo, é a fé no único Deus. E existe uma diferença, como já falei para vocês em outros momentos, entre monoteísmo e monolatria. O monoteísmo é a adoração de um único Deus, que essa que Israel prestava, era a adoração a um único Deus, reconhecendo que só a Ele de Deus. Não há outro Deus, só o Senhor é Deus, como está escrito no livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Lá fala muito explicitamente do monoteísmo, há um único Deus. Israel deve escutar. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus, ele é único e ele é um só. Então isso é monoteísmo. Já a monolatria, aqui é só para distinguir, a monolatria é a adoração de um único Deus também, mas sabendo que existem outros. Né? Existem outros, mas se toma apenas um para adorar. Então isso é a monolatria, adora um único Deus, mas sabendo que existe outro. Já o monoteísmo não, adora um único Deus porque só existe ele. Essa é a fé dos hebreus, que vai ser herdada também pelos cristãos e depois pelos muçulmanos, as chamadas 3 religiões monoteístas. Então, uma grande característica do judaísmo, certo, é o monoteísmo. Isso é realmente assim, marcante e é muito original dos hebreus, é o monoteísmo. Outros povos tiveram experiências monolátricas, mas monoteístas são os hebreus. O direito, né, eles também tinham um direito muito bem elaborado, isso aparece muito no livro do Deuteronômio e também no livro do Levítico. Né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, os hebreus chamavam de Torá, que eram os livros da lei, onde estavam a lei que Deus dera ao seu povo. Então são livros bem legalistas mesmo, né, no sentido de apresentar leis para a convivência social, para os negócios, para a organização, enfim. Né? Então o direito hebreu era um direito muito bem elaborado, que propunha conceitos fundamentais, como o conceito de dignidade humana, né, de igualdade entre todos, enfim. Né? É um direito que, claro, para a época foi um grande avanço, se a gente colocar para os tempos de hoje, tinha suas limitações, evidentemente, mas para a época foi um grande avanço, porque diferia dos outros corpos jurídicos de outros povos. Né? Então, o direito hebreu é um direito assim, bastante significativo e bastante elaborado para a época. Inclusive, por exemplo, é pelo direito hebraico que vai ser extinta a pena de morte. Né? A pena de morte, que seria o terceiro aspecto que eu ia falar, é extinta pelo direito hebraico. Então, em resumo, né, em suma, isso aqui é um pouco da civilização hebraica. Tá certo, gente? Eu poderia falar várias outras coisas, vários outros detalhes, mas para a história antiga interessa sobretudo isso que eu falei para vocês. Né? A constituição do povo, essa divisão do período patriarcal, o período do juízo, o período da monarquia e o período do cisma, como também essas dominações estrangeiras sobre a civilização hebraica. É verdade que a civilização e a cultura hebraica ela vai marcar o Ocidente, né, porque tanto essa fé monoteísta quanto a moral judaica vai influenciar muito o cristianismo, né, e essa cultura judaico-cristã
é a base de toda a civilização ocidental. Então, tudo que nós temos como civilização, valores, vem sobretudo dos hebreus e a influência deles sobre o cristianismo. E como o cristianismo ele fez esse processo de catequização, de evangelização do mundo ocidental todinho, toda a nossa ética, a nossa moral, o nosso direito, a nossa cultura, os valores mais caros ao Ocidente, eles são gestados na civilização hebraica e na civilização cristã, que nós vamos ver quando estudarmos Idade Média, tá certo? Então, em resumo, é isso aqui. Se gostou do vídeo, né, dê lá o seu like, né, se quiser também se inscreva no canal para poder ver outros vídeos que eu tenho, enfim, embora seja mais de cunho teológico, né, talvez não interesse muito a quem estuda a história, mas se alguém quiser, também fique à vontade lá, tá certo, gente? Então é isso, um abraço para vocês.